Amado Jesus, que coisa boa, gente, que coisa boa. Coisa boa estar na presença do Senhor, poder derramar nosso coração no louvor, preparar nosso espírito, deixar que o Espírito Santo vá transmitindo para nós essa atmosfera do céu, essa atmosfera que cerca o trono de Deus. Por enquanto a gente está sentindo e vendo isso como se fosse só um reflexo. A gente olha como se tivesse uma cortina e a gente mal e mal consegue ver as formas, o formato do que está do outro lado, e mesmo essa visão meio embaçada já nos enche de alegria. Mas logo, logo, nós vamos estar face a face com Ele, aleluia. Logo, logo nós vamos poder conhecê-lo como nós também somos conhecidos. Logo, logo nós vamos poder dar um abraço bem gostoso em Jesus, um abraço bem gostoso naqueles irmãos que foram antes de nós e que nos deixaram um legado, uma construção de cultura do reino praticada na terra. Essa cultura chegou até nós, esse legado chegou até nós. Eu sempre gosto de ter a consciência, e eu quero repartir isso com vocês. Saibam que nós, discípulos de Jesus, Igreja de Cristo, fazemos parte de algo muito, muito, muito grande. Muito, muito, muito lindo e maravilhoso. Não é de ontem. Tem um legado eterno, espiritualmente falando, e de alguns séculos em termos de história humana. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte disso. Nós não somos quaisquer aqui nessa terra. Nós somos parte de um projeto divino fantástico, juntamente com uma infinidade de irmãos espalhados por todo o mundo. Alguns, ou seja, alguns não, a grande maioria deles nós nem vamos sequer conhecer pessoalmente aqui nessa vida, mas estamos ligados vitalmente com eles através do Espírito Santo. Nós somos parte da Igreja de Deus, somos parte de algo muito, muito grande. Lembre sempre disso. Dá para estufar o peito e saber, né, que nós somos privilegiados por poder fazer parte do povo de Deus. Aleluia. Bem, hoje pela manhã, último ensino que nós vimos, Jesus estava falando a respeito da igreja como o sal e a luz. Ele estava com isso estabelecendo uma diferença absoluta entre a comunidade dos discípulos, a Igreja de Cristo na terra e o mundo. Ele estava dizendo que nós somos o sal. O mundo é como aquela carne, é aquele alimento que está perecendo, apodrecendo. O sal precisa ser aplicado sobre esse alimento para preservá-lo do apodrecimento. Moralmente, a sociedade tende a apodrecer, porque o homem em pecado, não convertido, longe de Cristo, só tem isso para dar. Ele não tem nada de bom para dar. A sociedade sem Cristo é trevas e nós somos luz. Existe essa diferença grande entre a igreja e a sociedade. Eu estava lembrando que existe hoje nos Estados Unidos um movimento muito forte, muito fomentado pelas sociedades ateístas nos Estados Unidos, que tem um reavivamento moral e ético. E o lema desse reavivamento moral e ético é Be good without God. Seja bom sem Deus. Em outras palavras, ninguém precisa de Deus para ser bom. Essa é a pregação deles. Seja bom. Você não precisa de Deus para ser bom. O que eles não sabem, e nós sabemos, é que não existe nenhum bom a não ser um só, que é quem? Opa! Isso é Bíblia, gente. Vamos ler mais a Bíblia. Não há nenhum bom senão Deus. Digam comigo, Deus. Como se vocês realmente quisessem dizer Deus. A Bíblia fala que só existe um bom,
que é Deus. Então eu vos pergunto, é possível ser bom sem Deus? Se só existe um bom que é Deus? Não é, né? Mas eles estão achando que dá. Na sua arrogância, no seu orgulho, na sua decadência, querem varrer a percepção de Deus da sociedade como um todo. O humanismo é o melhor que o homem natural pode produzir. E o humanismo cheira mal diante de Deus. Porque colocar o homem no centro é o exato oposto do propósito para o qual nós, como raça, existimos. Deus criou a raça humana para estar girando ao redor dele, o centro de todas as coisas. No momento que o homem se coloca no centro, como sendo o alvo e o bem maior desse universo, ele está invertendo a ordem da criação. Está manifestando mais uma vez aquele que foi o princípio que produziu Satanás: o orgulho, a arrogância, a altivez. Ser bom sem Deus não dá. A humanidade humanista até tenta, mas é impossível. Ser bom é uma qualidade de Deus, e só Deus é que pode produzir o verdadeiro bem na vida de indivíduos, de pessoas, e só Ele, só a observância da sua lei, só o guardar a sua vontade é que pode influenciar uma sociedade na direção do bem. Por isso, amados, nossa importância. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós é que temos que fazer esse serviço. Aceitar essa responsabilidade, nós devemos, é uma tarefa nossa, devemos aceitar essa responsabilidade. Quero lembrar de novo que quando Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, a expressão no original grego, ela é enfática. A gente poderia traduzir ela como vocês e somente vocês. Vocês e ninguém além de vocês são o sal da terra. Ninguém mais vai fazer esse trabalho. Ninguém mais pode fazer esse trabalho. Os super-homens e super-mulheres que têm o Espírito Santo morando dentro de si, esses podem fazer esse trabalho. Somos nós, amém? Tendo repassado isso, nós podemos entrar agora em Mateus 5, vamos ler os capítulos 5, versículos 17 e 18. Agora Jesus começa a falar a respeito da prática da justiça na vida do discípulo. Aqui, justiça tem o sentido moral, tem o sentido de comportamento, tem o sentido daquilo que nós fazemos. E Jesus começa a traçar um exemplo entre como os religiosos, como os fariseus e os mestres da lei praticavam a justiça e como Deus espera que nós pratiquemos a justiça. Capítulo 5, versículos 17 e 18. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Primeira coisa que Jesus faz ao iniciar essa sessão é explicar algo que para nós certamente não está na nossa cabeça essa pergunta, mas estava muito na cabeça do povo e especialmente dos religiosos daquela época. Jesus deu um nó na cabeça das pessoas de muitas formas. Ele era totalmente não convencional. Ele era diferente dos mestres, dos rabinos, diferente até mesmo dos profetas. E uma coisa que incomodava muito os fariseus e os outros religiosos é que Jesus ensinava as coisas concernentes ao reino de Deus de uma maneira muito diferente do que os mestres daquela época. E o que mais incomodava eles é que Jesus ensinava em seu
próprio nome. Ele, diferente dos profetas, os profetas, quando queriam manifestar uma palavra de Deus, eles falavam assim: assim diz o Senhor, e aí eles entregavam a palavra. Jesus dizia: eu vos digo, eu vos declaro. Imagina que nó deu na cabeça dessa turma. E como Jesus explicava e falava e ensinava de uma maneira diferente do que eles estavam acostumados, não demorou muito para eles começarem a dizer: esse mestre aí, esse Galileu, ele veio revogar a lei, ele está querendo revogar, ele está ensinando uma outra lei, ele quer anular a palavra que Deus já nos deu, esse homem não pode ser de Deus. Jesus então, para colocar a mente deles em paz, disse assim: ó, pessoal, escutem aqui, ó, não pensem que eu vim revogar a lei, vim revogar os profetas, a palavra dos profetas, nada disso. Vocês estão entendendo errado. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Tem diferença? Absolutamente sim. A palavra cumprir aqui significa encher, completar, e foi exatamente o que Cristo veio fazer em relação à palavra, à lei de Deus e a tudo o que Deus queria ensinar e que foi revelado no Antigo Testamento. É bem legal e importante essa parte para nós, tem um valor prático, porque eu não sei vocês, mas em algum tempo da minha caminhada com Cristo, eu cheguei a ficar meio em conflito a respeito do Antigo Testamento. Comecei a me perguntar: é válido ainda? Para que a gente ainda tem o Antigo Testamento na Bíblia? Se Jesus, todo mundo, os pastores, os mestres, os líderes, todo mundo ensina: olha para Jesus, ouve a Jesus, ouve a Jesus. Então, para que eu preciso do Antigo Testamento ainda? E tem tanta coisa aqui no Antigo Testamento que Jesus não fala e não ensina. Jesus então, ele explica a relação que ele tinha com a lei. Ele disse assim: ó, pessoal, entenda o seguinte, eu não vim revogar a lei. Tudo aquilo que Deus ensinou, tudo aquilo que está no Antigo Testamento e que veio do coração de Deus, tudo vai se cumprir. Nenhum tio, nenhum i, ou seja, um pequeno, ele estava falando aqui da menor letra do alfabeto, de um pequeno acento quase imperceptível, ou seja, significando nem a menor coisinha, nem o menor detalhezinho daquilo que saiu da boca de Deus vai deixar de se cumprir. Agora vocês precisam entender o seguinte: vocês precisam entender como isso vai se cumprir. E é aí que está o pulo do gato, e é aí que vocês estão falhando. Eu vim para que tudo aquilo que foi falado e profetizado se cumpra em mim. Eu vim para encher, para completar a mensagem do Antigo Testamento. E aí nós podemos entender que sim, o Antigo Testamento tem muito valor. O problema é que muitos tentam interpretar Jesus através dos ensinos do Antigo Testamento. E na verdade é o contrário. Nós precisamos interpretar o Antigo Testamento na pessoa de Cristo. De que maneira Jesus completou, de que maneira ele encheu esse cumprimento do Antigo Testamento. 3 tipos básicos de ensino nós achamos no Antigo Testamento. Ensinos doutrinários, as doutrinas, as grandes verdades espirituais. Cada uma delas já está presente lá no Antigo Testamento, às vezes numa forma inicial, em forma de semente. Não está explicado, não está aprofundado, tem apenas algo que aponta. A própria vinda do Filho de Deus está lá, o sacrifício de Jesus em nosso lugar está no Antigo Testamento, os princípios de santificação estão no Antigo Testamento, a substituição do nosso pecado pela santidade de Cristo está no Antigo Testamento. As principais doutrinas que hoje nós aprendemos, ensinamos e praticamos estão lá. E todos esses ensinos se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus. Cada vez que lá no Antigo Testamento um sacerdote, por exemplo,
pegava um animalzinho, cortava o pescoço desse animal, escorria o sangue numa bacia. O sacerdote pegava aquele sangue e aspergia sobre a arca, sobre o altar. Nós precisamos fazer isso hoje em dia? Não, não precisamos. Mas então nós não estamos cumprindo a Bíblia, porque está escrito na Bíblia que tem que fazer. Jesus cumpriu isso, porque aquele animalzinho sacrificado simbolizava o próprio Cristo. Da maneira como aquele animalzinho teve o seu pescoço cortado e morreu, Jesus foi morto na cruz. Da maneira como o sangue daquele animal foi coletado numa bacia de bronze e depois aspergido sobre o altar, espiritualmente o sangue de Cristo foi coletado e apresentado diante do Pai. E da maneira como aquela pessoa que tinha comprado aquele animalzinho, aquele carneirinho, depois que levou para o sacerdote sacrificou, o sangue daquele animal foi aspergido, o ofertante, aquele que tinha levado o carneiro, dizia: estou perdoado, estou salvo, até o próximo sacrifício eu estou tranquilo. Da mesma maneira, quando nós cremos em Jesus, o sangue dele que foi apresentado diante do Pai nos dá salvação. Então não é o caso que eu preciso fazer aquilo que está escrito lá. Eu preciso enxergar que aquilo que estava no Velho Testamento, se cumpriu em Cristo. Amém ou não amém? Doutrina. Profecia preditiva, ou seja, vai acontecer, assim diz o Senhor, vai acontecer assim. Isaías 53, versículos 5 e 6. Isaías 53, 5 e 6. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías fez uma predição. Ele disse: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que ele está descrevendo aí, gente? Está descrevendo exatamente o que aconteceu com uma pessoa que haveria de nascer 700 anos depois que ele já tivesse morrido. Isso é um exemplo de profecia que aponta para um fato no futuro, uma profecia preditiva. Tem muitas no Antigo Testamento, muitas. Todas aquelas que dizem respeito à salvação se cumpriram em Jesus. E os preceitos éticos, a lei moral de Deus, o certo e errado, esse sim é exatamente o assunto dessa sessão que começa aqui. Jesus, por final, veio ensinar como eu devo entender de forma correta os mandamentos que Deus deu. Porque os fariseus, infelizmente, já não estavam mais ensinando e nem praticando isso. Capítulo 5, versículos 19 e 20. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Quando Jesus falou isso aí, o pessoal deve ter tremido na base, né? Porque os fariseus eram conhecidos por serem muito zelosos. Muito zelosos em tudo. Eles, com essa questão do dízimo, por exemplo, eles davam o dízimo de tudo que eles ganhavam, e quando eles iam lá no quintal para colher o temperinho verde, como é que chama aqui? Cebolinha? Salsinha, cebolinha, né? Quando eles colhiam a salsinha, a cebolinha para temperar a comida, eles voltavam lá para a cozinha e contavam assim, 1, 2, 3, 9 folhinhas para mim, uma é dízimo. E levavam no templo. Eles eram tão cuidadosos que até isso eles faziam. O problema deles é que eles eram verdadeiros adoradores,
da letra da lei, mas eles não conheciam o coração de Deus que deu a lei. Então a obediência e a relação que eles tinham era com o livro, era com a lei em si. E Jesus está dizendo assim: olha pessoal, para vocês realmente poderem obedecer e cumprir a lei, essa lei que eu estou falando aí, que eu não vim revogar, eu vim cumprir e ensinar vocês a cumprir, vocês precisam conhecer aquele que é o autor da lei, aquele que deu a lei, aquele que deu o mandamento, e saber qual era a intenção do coração dele quando ele deu o mandamento, porque se vocês não conseguirem captar isso, vocês não vão entrar no reino dos céus. É isso que quer dizer a expressão: se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, neca, vocês não vão entrar no reino. Porque ninguém é chamado para se relacionar com um conjunto de regras. Presta atenção, jovem adolescente, ser cristão não é cumprir um conjunto de regras. A vida cristã não é um grande conjunto, um grande acumulado de pode e não pode. Isso pode, aquilo não pode. Escutar a música do mundo não pode, escutar louvor pode. Ir nas festas onde tem bebida não pode, ir nas comunhão pode. Isso não é vida cristã. Nós não nos relacionamos com conjuntos e mandamentos. Os mandamentos fazem parte da nossa vida, mas não é com eles que a gente se relaciona. Nós nos relacionamos com aquele que deu os mandamentos. Amém? Eu preciso conhecer o coração do meu Pai. Eu preciso saber o que o amor dele estava tramando, no bom sentido, o que o amor dele estava projetando quando ele deu aquele mandamento. Porque muitas vezes, quando nós analisamos só o mandamento e nos relacionamos só com a letra, a gente pode olhar ali e dizer assim: mas isso aqui não faz nenhum sentido, gente. Por que isso? Não precisa. E eu creio que muitos chegam a essa conclusão e acabam entrando por um atalho muito perigoso. Mas quando nós conhecemos e buscamos conhecer o coração do Pai, e Jesus dá alguns exemplos que nós vamos ver logo em seguida, aí tudo muda, porque aí nós sabemos o porquê que Ele deu esse mandamento. A justiça do coração, essa é a essência da lei, e é essa que nós precisamos buscar. Os fariseus, eles agiam mais ou menos como alguns advogados, e me perdoe se tem algum advogado aqui, não são todos, né? Mas tem advogados que são especializados em buscar as falhas da lei, as brechas, né? Eles não fazem nada fora da lei, mas às vezes eles pegam uma lei daqui, combinam com outra lei dali e produzem uma situação injusta. Ora, a lei civil, as leis de um país, elas foram dadas para garantir justiça para todos. Mas existem pessoas que se relacionam com essa lei, não para buscar justiça, mas para buscar a melhor forma de fazer a vontade deles valer, os objetivos deles valerem, e se especializam nisso. Os fariseus entraram por esse caminho. Quantos aqui lembram da história do Corbã? Levantem bem a mão como se vocês não tivessem cotovelo. Corbã, quantos já viram essa palavra na Bíblia? Gente do céu, vocês têm que ler mais a Bíblia. Corbã era uma palavra que significava consagrado ao Senhor, tá? E Jesus denunciou aquela turma porque disse assim: ó, eu tô no bico de vocês, hein? Vocês pegam a lei de Deus e dão uma torcida legal nessa lei para garantir o lado de vocês. E aí vocês vão lá e fazem um voto e dizem assim: ó Senhor, se algum dia alguma coisa sobrar do meu dinheiro, dos meus bens, né, e eu tiver um a mais, esse a mais que eu tenho é consagrado a Ti.
Aí chegou lá, alguém vem e diz assim, digo, olha, teus pais estão passando necessidade, eles estão precisando que tu compre algum alimento para eles. Digo, oh, meu querido, por favor, sabe o que é? É que eu já comprei tudo que eu preciso para minha casa e sobrou bastante, na verdade. Só que eu consagrei para Deus. Se sobrasse alguma coisa, está consagrado. E se está consagrado para Deus, eu não posso dar para outra pessoa. Sinto muito. Alguém vai ter que suprir essa necessidade, mas tu vê, eu não posso. Eu consagrei para o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai. Como é piedoso esse cara, né? Como ama a Deus ele. É um safado sem vergonha, na verdade, que pegou a lei, torceu o significado da lei para proteger a sua ganância, a sua mesquinhez, e ainda paga de espiritual, dizendo que ele consagrou tudo que ele tinha a Deus, e se desculpou de ajudar, nesse exemplo que Jesus falou, os próprios pais. Esse é um exemplo de torcer a lei. É um exemplo de uma pessoa que não se relaciona com o coração do Pai. Vocês acham que Deus aprovaria uma coisa dessa? Sim ou não? Jamais. Pelo contrário, o coração de Deus é aquele que se sacrifica para suprir a necessidade do outro, a necessidade até do inimigo, quanto mais do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Então vocês percebem que os fariseus, e assim é o homem que não é guiado pelo Espírito, pode até ser religioso, ele não pratica a sua justiça de acordo com o coração de Deus, ele só quer saber da letra da lei. E essa letra, convenhamos, a gente pode torcer para um lado ou para o outro, conforme o nosso nível de esperteza. Assim como os advogados fazem, alguns advogados fazem com a lei civil, assim eles faziam também. Jesus tinha problema com isso, e não é para menos, né? Ele ficava muito chateado, muito aborrecido, porque isso desonrava o próprio Pai. Os fariseus interpretavam a lei de maneira tal a aliviar as demandas da lei e esticar as permissões. Tudo aquilo que era proibido, eles interpretavam de uma maneira que, sí, proibido, pero no mucho, né? Davam uma suavizada na coisa. E as permissões, essas eles alargavam um monte. Assim eles se relacionavam. É fácil fazer isso quando o teu relacionamento é com letra, um código, uma série de instruções escritas. Não é verdade isso quando nós nos relacionamos com uma pessoa, que é o nosso Pai e o nosso amado Jesus. Amém? Aí Jesus começa a falar de uma série de situações práticas. A primeira delas, Jesus fala a respeito da ira e do homicídio. Capítulo 5, versículos 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a tua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Aqui Jesus começa aquela famosa série, eu porém vos digo. Vocês ouviram o que foi dito. O que foi dito
era o ensino que os fariseus traziam a respeito da lei de Deus, a respeito dos preceitos morais. E Jesus disse assim, mas eu digo o seguinte, deixa eu explicar para vocês o jeito certo de fazer essa coisa. Os fariseus encaravam que homicídio é quando alguém pega e enfia uma faca no coração do outro e o coração do outro para de bater. Se não chegar nesse ponto do coração parar de bater, não é homicídio. E Jesus falou assim, não, saibam que quando alguém se ira contra o seu próximo, o pecado do homicídio já começou. Será que uma pessoa chega a matar outra sem se irar com ela e sem desprezá-la, desprezar o valor dela no seu próprio coração? Será que alguém chega a tirar a vida de um semelhante, se primeiro no coração dele não nasceu a ira e o desprezo pelo valor daquela vida? Ninguém jamais chega a matar outra pessoa, se primeiro não acontecer isso. Qualquer homem e mulher potencialmente poderia matar outra pessoa, mas não de uma hora para outra. O homicídio primeiro tem que nascer no coração. Tem que nascer quando a ira, quando o desprezo pelo valor do outro faz uma casinha aqui e mora, e tem filhos, e se multiplica, e começa a encher o coração. Depois que esse coração está cheio, do coração para o ato, aí é um pulinho. Então Jesus falou assim, saibam que o Pai não intervém somente quando o homicídio acontece. O Pai já quer que vocês resolvam quando ele começa. O Pai quer que vocês se livrem de qualquer sentimento de ira, de desprezo pelo próximo. O Pai quer que vocês não tolerem, nem por um minuto no coração de vocês, que isso esteja ali, porque isso já é um homicídio, isso já é um assassinato embrionário, é a sementinha. Se alguém abriga essas coisas, ele poderá sim vir a tirar a vida do seu semelhante. Então o Pai não está interessado apenas quando o pecado é consumado. O Pai está interessado que a santidade do coração seja preservada sempre. Amém? E aí Jesus falou, viram? Aprendam. Não é com a letra da lei que a gente se relaciona. Nós nos relacionamos com o coração do Pai. Aquele que sem motivo se ira contra o seu irmão já é um assassino em potencial. Aquele que despreza o seu irmão, chama ele de louco, chama ele de cabeça oca, que provavelmente é o que essa expressão raca, né? Está em algumas traduções, cabeça oca, não tem nada na cabeça. Aquele que despreza a pessoa, a inteligência, a capacidade do seu irmão, já começou a matar ele no coração. E o Pai, imediatamente, quer que vocês julguem esse pecado diante dele e se livrem desse pecado. Que diferença do ensino dos fariseus para o ensino de Jesus. E depois ele fala sobre essa questão de nós tolerarmos situações de divisão entre irmãos. Aí ele é bem claro, porque ele diz assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tudo que vocês fazem, ir no culto, ler a Bíblia todo dia, jejuar, orar, todas essas práticas piedosas. A palavra piedoso, no sentido espiritual, tem a ver com uma vida de práticas que agradam a Deus. Uma vida piedosa é uma vida que agrada ao Senhor naquilo que a pessoa faz. Orar, jejuar, estar nos encontros, são práticas de uma vida piedosa. São características de uma pessoa piedosa, de uma pessoa que se move para agradar a Deus em tudo que ele faz. Mas Jesus diz assim, todas essas práticas piedosas que vocês fazem, elas não têm valor, elas ficam em suspenso, elas ficam congeladas, o valor delas fica congelado
enquanto vocês tiverem o coração dividido no relacionamento com alguém. Então, se vocês lembrarem que vocês estão de mal com uma pessoa, que essa pessoa tem alguma coisa contra vocês, vocês param tudo o que estão fazendo e deem total prioridade em consertar esse relacionamento. Vão lá, falem com essa pessoa, acertem com ela, peçam perdão se precisam pedir perdão, perdoem se precisam perdoar, reconcilia-te primeiro com teu irmão, aí depois só alegria. Pode voltar, continuar fazendo a tua vida piedosa, continuar vivendo as tuas práticas piedosas, pode continuar indo nos cultos, pode continuar lendo a Bíblia, pode continuar ofertando, todas essas coisas de obediência externa. Mas Jesus aqui ensina a política de tolerância zero com relação à divisão entre relacionamentos. Amém ou não amém? Temos que cuidar disso ou não temos? Temos, né? Porque Jesus falou, não é porque esse careca aqui vos fala. Jesus disse isso. E se ele disse isso é porque é muito importante. Se ele disse isso é porque estar dividido com alguém faz um mal muito grande para a nossa alma, envenena a nossa alma de alguma forma. E ele não quer que a nossa vida interior seja envenenada, pelo contrário, ele quer que a nossa vida seja saudável diante dele. Depois vamos adiante, capítulo 5, versículos 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhe digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu, o que diz aí? No seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. Jesus agora está falando sobre a impureza sexual. Ele usou a figura, aliás, a situação do adultério, mas é evidente, adultério é uma questão de casados, né? Mas evidentemente isso também compreende as tentações e a impureza sexual envolvendo solteiros, né? Os fariseus então entendiam isso. Se o cara pegar a mulher do outro, ou pegar uma mulher que não é dele, né, e levar para a cama e consumar o ato sexual, então esse homem casado é um adúltero, ele pecou. Se um solteiro, da mesma forma, pegar uma mulher e levar para a cama, ter um ato sexual com esta mulher, ele cometeu fornicação, ele pecou, ele consumou o ato. E Jesus disse assim, não é assim. Porque aquele ato sexual impuro já começou muito antes. Ali foi apenas o nascimento. Quando uma mulher está grávida, seu bebezinho fica ali, oculto na barriguinha, até a hora de sair. Quando ela dá a luz, é isso que essa expressão dar a luz é isso, né? O bebê que estava oculto sai para ver pela primeira vez a luz do dia. Mas ele já existia lá dentro, ele estava sendo gestado, ele estava sendo gerado, ele tinha sido, né? Ele estava sendo nutrido, estava sendo formado, seu corpo estava amadurecendo, ele já existia. Aí Jesus fala isso aí, quando nós permitimos, quando nós toleramos que os nossos olhos se alimentem de situações de impureza, que a nossa mente se ocupe de situações de impureza, nós estamos grávidos do adultério, estamos grávidos da fornicação. Às vezes, esse pecado não nasce, não vem à luz, não é consumado. Às vezes, sim. Mas o fato é que ele já existiu na nossa vida. Para os fariseus, só contava a consumação. Para Jesus, que sabia
qual era a intenção do coração de Deus com a lei, ele dizia assim, isso não pode nem começar. Não se permitam abrigar, não se permitam gestar, não se permitam essa gravidez do pecado. Nenhuma pessoa que chega realmente a cair em pecado vai poder dizer, olha, não aconteceu de repente, jamais pensei. Não tem essa de jamais pensei. Se chegou a acontecer o ato, é porque já tinha 9 meses de gestação antes, até que ele nascesse. 9 meses, eu estou falando aqui figurativamente, comparando com a gravidez, é claro, né? Mas se chegou a acontecer aquele ato de impureza, por exemplo, é porque aquilo já estava tolerado no coração e na mente. É porque os olhares impuros já estavam acontecendo. É porque a mente já estava envolvida, talvez projetando, talvez imaginando, como seria bom, até que, quando houve a oportunidade, pimba, aconteceu. Então Jesus faz essa diferenciação e ele diz onde é que está a verdadeira raiz da coisa. E ele diz assim, se o olho de vocês atrapalha, se vocês têm usado os seus olhos para se encher de impureza, e essa impureza invade a mente e invade o coração, é melhor arrancar fora esse olho. Se a mão de você está sendo usada para trazer tropeço na caminhada de santidade, melhor cortar fora. É claro que Jesus aqui não estava, apesar de que, você sabe que na Idade Média, muitos chegaram a fazer isso. Chegaram a arrancar o próprio olho, cortar a própria mão, porque achavam que assim estavam obedecendo ao mandamento de Cristo. Qual é o problema dessas pessoas? O mesmo dos fariseus. Eles só conheciam a letra e se relacionavam com a letra daquilo que estava escrito, que Jesus falou. Eles não conseguiram compreender o motivo pelo qual Jesus tinha falado. E o motivo pelo qual Jesus dá esse mandamento não é para arrancar o olho nem cortar a mão. O que ele está dizendo é o que depois foi falado no Novo Testamento: não ofereçais os vossos membros ao pecado para seres servos do pecado. Eu não vou colocar o meu olho à disposição da pornografia, ou do olhar lascivo, do olhar impuro para o corpo das mulheres e vice-versa. Eu não vou oferecer a minha mão para digitar aquele endereço da internet que vai me trazer pornografia. Eu não vou usar o meu pé para caminhar para lugares onde eu sei que eu vou ser exposto à tentação, onde eu sei que eu vou enfrentar um ambiente que me tenta. Não, o que Jesus quis dizer aqui foi isso: não usa o teu olho, não usa a tua mão, não usa o teu pé, não alimenta a tua mente, não faça coisas, não vá a lugares que te trazem tentação. É uma decisão tua de não alimentar situações de pecado. E francamente, irmãos, todos nós sabemos as coisas que nos tentam, as situações que nos são problemáticas, os lugares, as circunstâncias que são problemáticas. Nós sabemos, nós os conhecemos. Às vezes coisas que não são problemáticas para o meu irmão, para mim são. Eu sei, eu me conheço. O que Jesus está dizendo aqui é: seja forte, seja autêntico, seja honesto, seja valente, negue-se a si mesmo. Não usa o teu olho, não usa a tua mão, não usa o teu pé a serviço do pecado. Amém? É isso que ele está dizendo. Não olha, não faz, não vai. Não precisa cortar fora. Simplesmente não oferece os teus membros ao pecado, para que o pecado não comece a ser gerado dentro da tua vida, antes mesmo de tu ter a chance de consumar ele fisicamente. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos adiante. Capítulo 5, versículos 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito:
Opa, não, 27 a 30 nós já... sim, já lemos. Sim. Para encerrar esse assunto aqui, um texto que eu tenho anotado, que eu acho muito poético e prático ao mesmo tempo. Jó, capítulo 31, versículo 1. Deixa eu ler aqui na Revista Atualizada, que está mais bonito aqui. Jó 31, 1. Olha que texto lindo. Alguém que achou pode ler em voz alta para nós aí? Olha que lindo. É poético, mas é muito prático. Jó diz assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu tenho uma combinação com eles, de não olhar para a mulher que não é minha, de não cobiçar a jovem, que talvez seja muito mais bonita, um corpo muito mais desejável do que a minha esposa, mas eu fiz uma aliança, eu tenho um pacto com meus olhos, eu fiz uma combinação com eles, para que eles não se fixem no corpo daquela mulher que não é a minha. Nós temos que fazer uma aliança, temos que fazer um pacto com nossos olhos, um pacto com as nossas mãos, um pacto com nossos pés. Amém? Para que os nossos olhos, mãos e pés, no nosso olhar, no nosso alimentar a mente e o coração, no nosso fazer e no nosso andar, sempre estejam longe daquilo que nos coloca em situação de tentação. Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito para vocês: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Os fariseus estavam muito interessados em se concentrar na parte formal do processo de um homem despachar sua esposa para poder fazer um test drive numa nova, porque era esse mais ou menos o espírito. E o legal é que valia só para os homens isso, né? Para a mulher não valia. Irmãos, tenham cuidado, quando vocês forem repudiar a esposa de vocês, não esqueçam de dar a ela o termo, a carta, o documento de divórcio. Não pequem contra o Senhor, esquecendo de registrar o tal documento no cartório. Por favor, sejam zelosos, sejam santos nessa parte. Não esqueçam da certidão de divórcio. E depois, pimba, dá um chute no traseiro e despacha, porque já tem outra, certamente já na fila, esperando. E Jesus disse assim, nada a ver. Moisés até falou desse documento, sabe por quê? Numa concessão à dureza do coração de vocês. Mas se vocês querem saber a realidade dos fatos, leiam comigo Mateus 19, 6. (19, 4, 5 e 6). Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que o Criador também disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Dessa maneira, o que ninguém separe aquilo que Deus juntou. Deus disse assim, vocês estão interessados na formalidade, no documento que precisa ser dado, quando vocês, pela dureza de coração, querem desfazer aquilo que Deus fez
para não ser mais desligado. Vocês estão perdendo completamente o ponto mais importante. Vocês precisam ser fiéis à esposa de vocês. Vocês precisam ser fiéis à aliança. Porque quando o Criador os fez e uniu o homem e a sua mulher para ser marido e esposa, ele disse assim, agora já, diante de mim não são mais dois, é uma só. Como é que eu vou pegar essa pessoa e cortar no meio e fazer duas de novo? Mas os fariseus não estavam interessados nisso. Eles estavam interessados em pegar qualquer brechinha da lei para satisfazer o seu coração maligno, para poder aí trocar de esposa conforme a quilometragem aumentava, ou se eles não tivessem muito felizes, ou se eles simplesmente tivessem afim. Havia uma corrente no ensino rabínico, tinha dois rabinos, um chamava Hillel, outro chamava Shammai, e eu não lembro qual é qual, mas um deles ensinava que até se a esposa queimasse o arroz, isso já era uma desonra para o homem, e ele podia se divorciar dela e pegar outra que fosse melhor do que ela. Motivos banais assim. Vejam se isso não é desculpa para a carnalidade. Só os fariseus não enxergavam isso porque eles não queriam enxergar, porque eles se relacionavam com a letra. Enquanto eles estivessem dentro da letra, estavam santos. Enquanto eles estivessem dando a carta de divórcio que Moisés mandou, vale tudo, eu estou seguindo o que Deus disse para seguir. Continuo eu bem santarrão aqui, fazendo a vontade de Deus. E Jesus falou assim, vocês não entenderam foi nada. É um só. E Deus jamais pretendeu que fosse separado aquilo que Ele uniu. Os discípulos entenderam tanto que Jesus estava falando isso, que eles botaram a mão na cabeça e disseram assim, Jesus, então, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Se a gente só tem um tiro, é melhor nem casar. Aí Jesus olha para eles e diz assim, o que eu posso fazer por vocês? Mas essa é a realidade. É isso que o Pai fez. E é isso que vocês precisam praticar. Essa é a justiça que excede em muito a dos fariseus e a que o Senhor pede de nós. Mais 3 pontinhos e encerramos por hoje. Mateus capítulo 5, do 33 ao 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não tem poder de fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, ou volte para a sua cabeça. Jesus esqueceu, né? Seria bom se a gente pudesse deixar ele branco ou preto, ou dizer volta cabelo. Não podemos, amém, né, Tonzinho? Mas não podemos, não temos poder para fazer isso. Então, o que vai acontecer? Que a palavra de você seja sim, sim, e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Os fariseus estavam sempre procurando um jeitinho de aliviar o lado deles dentro da letra da lei. Então, como o Antigo Testamento fala a respeito de juramentos, eles começaram a elaborar fórmulas, regras para juramentos. E eles dividiam os juramentos em basicamente 2 categorias: os obrigatórios e os não obrigatórios. Imagina um juramento não obrigatório. Um juramento de mentirinha. E eles diziam assim, se o teu juramento, se aquilo que tu falou no teu juramento envolver o nome de Deus, esse juramento é obrigatório. Mas se o teu juramento não envolver o nome de Deus, esse não é obrigatório. Aí Jesus disse assim, gente,
palhaçada é essa? Primeiro, se alguém precisa invocar um juramento para que os outros acreditem no que ele está dizendo, significa que a palavra dele não vale nada. Amém ou não amém? Porque se a palavra dele valesse, era só ele dizer: eu vou fazer isso, eu vou pagar. E todo mundo saberia dizer assim: ou não, o Tom falou, se o Tom falou, está falado. Esse cara, o que ele fala, ele faz, ele cumpre. Mas se o meu histórico não é muito bom, então aí eu preciso recorrer a um juramento. Juro pelo Senhor, Criador do céu e da terra, eu hei de pagar esse dinheiro que tu está me dando, que tu está me emprestando, hei de pagar. Ele precisa fazer alguma coisa a mais, porque só a palavra dele não basta. Por quê? Porque algumas vezes ou várias vezes ele já quebrou, ele não é fiel, ele não é honesto, ele não é verdadeiro, não se compromete. E Jesus disse assim: vocês não sabem de nada, não jurem por Deus, não jurem pelo céu, não jurem por nada disso aí. Agora, o falar de vocês precisa ser sim. Quando vocês disserem sim, é sim. Quando disserem não, é não. E tudo o que vocês fizerem para tornar a palavra de vocês mais confiável do que o caráter de vocês, podem saber, isso vem do maligno. Já é o diabo querendo enrolar vocês. Se o teu caráter não confirma a tua palavra, não há nada mais a ser feito a não ser um arrependimento e uma mudança de atitude, para que as pessoas passem a confiar em ti, porque até agora tu não foi fiel. Então não tem essa de juramento. E aí ele detonou com o esquema dos fariseus, evidentemente. E ele falou assim: ó, o meu Pai, o vosso Pai que está no céu, a palavra dele é uma só. Vocês são filhos dele, vocês têm que fazer igual a ele. O que vocês disserem tem que valer. O que vocês disserem é mais firme do que qualquer juramento. Irmãos, é assim conosco? A gente pensa bem antes de falar? Ou a gente sai aí se comprometendo? Muitas vezes nós pecamos, sabe por quê? Porque nós somos preguiçosos e não tiramos um tempinho para considerar na implicação daquilo que nós estamos dizendo para as pessoas. Quando é que tu pode ir lá em casa para a gente ver tal coisa? Não, essa semana eu vou lá, até quarta-feira eu vou. E se livra da pessoa. Daqui a pouquinho o cara se lembra que ele tem aula todas as noites na quarta-feira, está trabalhando e tem aula todas as noites, até quarta, até quinta, e ele simplesmente não pode ir. E depois ele ainda vai se desculpar dizendo: puxa vida, tu nem sabe, eu tinha aula e não deu, né? Pô, fiquei te esperando, tu não apareceu. Eu digo: não, rapaz, é que eu tinha aula. Não sabia que tinha aula? Sabia, desde o começo do ano. Mas naquele momento ele não parou. Não parou para quê? Para dar valor à sua palavra. Ele simplesmente falou para o quê? Para se livrar daquela pessoa, para não ter que pensar no assunto, para não ter que parar e dizer assim: ó, não, eu tenho que resolver esse problema. Quando é que eu posso mesmo ir na casa desse irmão? Não vai dar até quarta, até quinta não dá. Ó, só sábado. Pode ser sábado? Pode ser sábado, beleza, sábado eu vou. Sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Nossas palavras têm que valer, irmãos, porque a palavra do nosso Pai Celeste vale. Jesus já tinha falado, tudo aquilo que o Pai Celeste falou, tudo aquilo que Ele mandou que fosse escrito na lei, nada disso vai cair por terra, absolutamente tudo vai se cumprir, porque a palavra que sai da boca do nosso Pai se cumpre, ela vale. Nós, como filhos dele, também temos que ser homens e mulheres de uma palavra só. Amém ou não amém? Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Capítulo 5, versículos 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda.
Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Olho por olho, dente por dente, é uma citação direta de Êxodo 21, 23 e 24. Vamos abrir lá Êxodo, segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Êxodo capítulo 21, versículos 23 e 24. Vamos ler o 22 para melhorar o contexto aqui. 22 também. Se homens brigarem um com o outro e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que ela aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Que passagem forte essa aqui. Nós temos que nos lembrar que a lei que Deus deu para o povo de Israel continha muitos elementos mais espirituais, vamos dizer assim, que eram elementos que diziam respeito ao relacionamento das pessoas com Deus, com o Criador, e também a lei de Moisés era o Código Civil, era o conjunto de leis civis de Israel. Aqui é uma instrução para os juízes de como eles deveriam julgar as causas dos conflitos entre as pessoas. E aqui está dito assim: essa provisão de olho por olho, dente por dente, na verdade é uma garantia de que a recompensa ou a retribuição, a vingança de um dano recebido não fosse maior do que aquilo, o dano que foi causado. Por exemplo, fulano me quebrou um dente, agora eu vou lá e mato ele. Dente por vida? Não. O fulano brigou comigo e me meteu um caco de vidro no olho, fiquei cego de um olho, agora eu vou lá e vou matar ele. Olho por vida? Não. Se furaram o teu olho, o outro foi culpado, então o olho dele vai ser furado também. Olho por olho, o dano igual. Isso era uma medida de justiça para proteger o quê? Que a vingança do dano recebido não fosse desproporcional, mas fosse na mesma medida da ofensa. E os fariseus pegam isso e trazem para o âmbito a que isso não pertence. Eles trazem para o âmbito pessoal e ensinam as pessoas de que se alguém vem e te fere, tu tem direito de ferir ele do mesmo jeito. Mas não é o que está sendo falado aqui. O que está escrito ali em Êxodo é uma instrução para o Estado, não para o indivíduo. É uma instrução para os juízes, não para as pessoas. Nem o Antigo Testamento dava espaço para a vingança pessoal. Vamos lembrar, e depois Romanos nos orienta melhor sobre isso, que o Estado é representante da autoridade divina para fazer valer a lei na relação entre as pessoas. As leis, a polícia, os magistrados, os juízes, se eles forem maus ou bons, corruptos ou não, eles precisam dar conta a Deus por isso. Mas o Estado é representação da autoridade divina para regular a relação entre as pessoas aqui na terra.
Só o Estado tem autoridade para se vingar, para aplicar uma pena e uma punição. O indivíduo, a pessoa, não. Se alguém vem e te fere de um lado, oferece o outro. Mas se o policial enxergar aquele que te agrediu e prender, ele está certo. Porque ele é instrumento de Deus para aplicar a punição e vingar a ofensa que te foi feita, não tu. Estão entendendo? Estou vendo umas carinhas assim, meio assim. A distinção. Essa lei da vingança, a lei da retribuição, não é para os indivíduos, não é para as pessoas. Não é uma autoridade para nós nos vingarmos de outro. Furou meu olho, eu vou furar o olho também. Quebrou meu dente, eu vou quebrar o dente também. Não. Nunca para os indivíduos. É uma autorização para que o Estado, para que as autoridades da sociedade, essas sim, exerçam a autoridade que vem de Deus e deem a punição, a vingança nesse sentido, né? A punição dentro da medida justa e sadia. É por isso que o dente por dente, olho por olho foi escrito, dentro da medida, dentro das leis, dentro daquilo que já foi regulamentado, eles vão oferecer a punição. Os fariseus ensinavam que os indivíduos podiam fazer isso, e Jesus falou: não, senhor, pelo contrário, se tu fores prejudicado, o teu caminho é o caminho do perdão, é o caminho de orar pelas pessoas que te perseguem. Nós acabamos de ver as bem-aventuranças. Quando nos perseguirem, quando nos injuriarem, quando nos insultarem, quando até mesmo nos agredirem, como muitos irmãos são agredidos aí em muitas partes do mundo. Jesus não deu uma autorização para a gente sair no soco com aquela pessoa que está nos agredindo. E graças a Deus que Ele constituiu, através do Estado, autoridades que se fazem o trabalho deles, vão nos proteger. No Brasil ainda temos essa medida de proteção. Em muitos países não tem mais, mas nós ainda temos. Então, mais um exemplo de como os fariseus pegavam aquilo da lei e eles torciam para poderem satisfazer o seu desejo de se vingar, o seu desejo de pagar com a mesma moeda. Ah, tu me fez mal? Pois então eu vou te fazer mal. É olho por olho e dente por dente. Não, senhor. Isso não pertence a nós. Isso pertence ao Senhor através das autoridades. Como é que nós devemos então agir com aqueles que são maus para nós? É o assunto do próximo e último tópico dessa noite. Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele, o Pai Celeste, faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Sejam, portanto, perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Amarás o seu próximo, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Interessante que odeie o seu inimigo não está nem escrito no Antigo Testamento. Já tinha sido um acréscimo, uma interpretação dos próprios escribas e fariseus, autorizando mais uma vez o quê? A gente a se vingar daqueles que não gostam da gente. Eles estavam ensinando errado o povo. E Jesus disse assim, ó, não é só o próximo, não é só o amigo, não é só as pessoas legais, não é só os irmãos da igreja que tem que amar. Mas nós temos que amar os nossos inimigos. Se alguém nos odeia, tem que receber de volta o nosso amor. E ele diz, e essa é uma lição muito prática, a maneira
prática de amar as pessoas, orando por elas, abençoando elas na presença de Deus. Uma das maneiras mais poderosas de amar alguém é orar por ele. A gente não tem muita dificuldade de orar pelos nossos irmãos, pela nossa família, né? O marido orar pela esposa, a esposa orar pelo esposo, os dois orarem pelos filhos, nós orarmos pelos nossos amigos, né, jovens na igreja, orar pelos nossos pastores, pelas pessoas que a gente sabe que gostam de nós, que cuidam de nós. Não temos muita dificuldade de orar por eles. Mas nós talvez não tiramos muito tempo orando por aquelas pessoas que não gostam de nós, por aquelas que talvez estão nos perseguindo. Hoje eu fiz a atividade de grupos e ouvi de alguns irmãos que estavam ali no grupo comigo, relataram um pouquinho da dificuldade que eles estão passando na escola, como são ridicularizados, como são perseguidos, quanta zombaria tem que sofrer, né? E eu sei que muitos outros aqui também passam por situação semelhante. Às vezes no trabalho, às vezes nós somos colocados no fim da fila, somos tratados, como disse o apóstolo Paulo, como escória da humanidade. E as pessoas nem escondem muito, eles não fazem nem questão de esconder, né? Eles falam na cara dura mesmo e fazem questão de fazer a gente se sentir como o último. E aí o Senhor diz o quê? Vai para tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai. E começa a transformar, a pagar com bênção cada palavra de maldição que tu recebeu. Começa a desejar sobre eles todo o bem que eles não querem para ti. Começa a abençoar com salvação a vida deles. Começa a pedir diante de Deus tudo aquilo que tu gostaria que acontecesse com as pessoas que tu mais ama, pedir para eles. Irmãos, pode ser que no começo a oração vai sair assim, meio que arrancada, né? Pode ser que no começo chega a doer que a gente vai falar isso, porque não é nada daquilo que a nossa carne está pedindo. A nossa carne está pedindo que a nossa oração fosse que nem aquela oração de Davi: Senhor, que os teus inimigos sejam destruídos na tua presença, pisa em cima deles, calca eles, Senhor, e ainda dá uma arrastadinha depois, para ficar esparramado assim, desenha com eles, desenha com o sangue deles no chão, meu Pai. Ó Senhor, pega eles de jeito, Senhor, pega eles na volteada, Senhor, puxa o tapete debaixo dos pés deles, para eles ficarem sentados no chão, em nome de Jesus. Às vezes a nossa vontade seria essa: orar e pedir que Deus pagasse eles com todo o mal que eles estão fazendo para nós. Mas aí o nosso amado Jesus olha bem no nosso olho e diz assim: não, o Pai Celeste de vocês não é assim. Pelo contrário, o Pai Celeste te amou e te perdoou e te aproximou dele quando tu era inimigo. Quando tu era inimigo dele pelas tuas más obras, pelo teu pecado, por viver de qualquer jeito, por fazer coisas que entristeciam o coração do Pai. Tu estava fazendo tudo isso e o Pai te amou e te buscou e te abençoou e te perdoou e te aproximou. Teu Pai não é assim. Teu Pai não deseja isso. Pelo contrário, amanhã, quando o sol sair, iluminar a tua casa, vai iluminar a casa dessa pessoa que te quer mal também. Depois, quando chover e regar as plantas do teu quintal, Deus vai regar as plantas do quintal daquele que te persegue também. Depois, quando a terra der fruto e der alimento, o alimento que Deus mandou vai vir para a tua casa e vai ir para a casa daquele que te persegue também. Ora por ele. A maneira mais efetiva de amar alguém é orando por ela. E sabe de uma coisa que eu experimentei muitas vezes?
Quando nós obedecemos essa palavra, e obedecemos mais do que uma palavra, obedecemos o coração de Deus, participamos do coração de Deus, quando nós tratamos os nossos inimigos dessa maneira, e oramos por eles, Deus muda o nosso coração em relação a eles. E toda aquela mágoa, toda aquela tristeza, todo aquele desejo de vingança, todo aquele desejo de que alguém coloque aquela pessoa no lugar, aquilo vai saindo. E daqui a pouco nós já não desejamos mais o mal para ela. Daqui a pouco nós passamos a genuinamente ter compaixão da vida dela. E querer que ela também conheça o Senhor, que ela seja também abençoada, que ela seja uma pessoa que, assim como nós, encontrou o sentido da vida. Que coisa maravilhosa, porque nós podemos ser transformados na semelhança do nosso Pai, quando nós estamos diante dele orando e obedecendo e intercedendo por aqueles que nos odeiam. E Deus muda o nosso coração e transforma, literalmente transforma a maldição em bênção. Aleluia. Nosso Senhor não é maravilhoso, irmãos? Vamos orar.